Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje a gente vai conversar com um tema que foi uma sugestão que a gente recebeu de uma pessoa que acompanha a nossa programação. A gente vai falar sobre alopecia androgenética. Não foi esse nome que ele sugeriu, mas você conhece. Pode ser que não tenha ouvido falar com o nome completo, mas nós estamos falando da calvície. Afinal, ser careca é um problema só dos homens? É um charme? É uma doença? É o pesadelo? Tem cura? Tem uma esperança? Bom, eu não sei responder, mas tem aqui comigo alguém que sabe, a doutora Marisa Moreto Zillo, médica dermatologista, especialista nesse assunto, que gentilmente aceitou o nosso convite. Doutora, muito obrigado por nos conduzir nessa viagem. Eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada. Vamos começar então pelo conceito, né? A calvície ou ser careca, muitas vezes a gente associa só ao homem, muitas vezes é motivo de piada, é letra de música, né? É ponto de referência, as pessoas falam, a calvície, ela é uma doença, ela é um problema, ela é normal? Qual que é a definição, assim, de ser careca? Sim, a calvície, ela é uma doença, porém, assim, eu diria que um certo grau é o esperado, tá? A calvície é um dos tipos de alopecia, né? A alopecia androgenética. A alopecia androgenética, como o nome diz, tem um fator genético e tem um fator hormonal. Todo mundo, principalmente todo homem, vai ter um pequeno grau de calvície, né? Agora, alguns homens têm um grau mais acentuado. E sim, é considerado uma doença e sim, vale a pena a gente correr atrás de um tratamento. Certo. Então, tendo esse conceito de que é uma doença, a senhora já falou de novo o nome científico, né? Alopecia androgenética. É dela que nós vamos falar hoje, né? E eu vou fazer perguntas aqui que as pessoas têm, né, no imaginário, algumas até bem bobinhas, né? Mas é importante que a gente responda assim para o nosso público lá de casa entender, né? Bom, desfazendo então essa coisa de que pode levar tudo na brincadeira, porque não é, e algumas pessoas inclusive sofrem porque é um problema de saúde, né? Quais são as causas, então, da alopecia androgenética? E talvez uma coisa mais técnica. Nós consideramos multifatorial, né? Então, existe muito de falar, olha, o pai da mãe é calvo, então o menino vai ser calvo. Existe verdade nisso? Parte da herança genética da alopecia androgenética vem da mãe. Mas não é só isso, né? Então, os estudos mostram que não é exclusivamente isso. Dentro da genética, nós temos variações, às vezes a gente usa o termo penetrância, e tem o fator ambiental também, e hormonal. Então, é um pool de fatores. Então, tem o fator genético, mas nós temos o fator hormonal, as variações hormonais e o fator ambiental. O que são os fatores ambientais, assim? O que interfere a saúde, poluição, correria do dia a dia, estresse? Sim, o estresse é uma coisa que influencia muito na alopecia. Em geral, em todas as formas de alopecia, ele acaba tendo um peso. Hoje em dia, o estilo de vida nós temos que levar em consideração, né? Porque tudo que nós fazemos no nosso organismo, ele acaba refletindo. Então, e isso reflete inclusive em mudanças hormonais, né? Então, um remédio que você toma, um tipo de alimentação, aí o seu organismo ele vai se adaptar e vai entender aquilo de uma maneira. Então, o estilo de vida, o estresse, o uso de alguns suplementos, medicamentos que possam ter um efeito similar ao hormônio. Para quem tem uma tendência à calvície, ele vai desencadear. Né? Certo, mas a gente pode falar que tem um grupo ou fator de risco para desenvolver a calvície, para ser calvo, careca? Não, assim, alguma coisa específica, não. Tá.
Agora, ela é mais comum nos homens do que nas mulheres, ou não? Isso a gente só parece que é. Sim, ela é mais comum, ela afeta mais os homens. É que entre homem e mulher o padrão é diferente, né? No homem é aquele padrão clássico, que ele tem a entrada, que isso é aceitável para todo homem em um certo grau. Isso vai acontecer, é o natural por conta da presença de hormônios na adolescência que um pouco de entrada vá se desenvolvendo, né? E aí ele pode tendo recuo ou aquela alteração posterior aqui. Na mulher, o padrão é diferente. A gente nota que vai ficando mais ralinho aqui. A gente não perde, é muito raro a mulher ter a entrada. É mais comum ela começar a ter uma rarefação. E aí é aquela que você olha assim de frente e vê, consegue enxergar o couro cabeludo. Então, um certo grau disso também é relativamente comum. A gente, comparado a pré-adolescência e adolescência, com o passar dos anos, nós vamos tendo menos cabelo. Porque o cabelo da gente também vai mudando, não tem um negócio do ciclo do cabelo, que tem... Porque tem uma queda que é normal, né, de acontecer. Sim, todo mundo tem queda ao longo da vida e nós consideramos alguns períodos fisiológicos, tá? O cabelo, ele tem... A gente considera 3 fases principais. Uma fase que nós damos o nome de anágena, que é a fase de crescimento, que pode variar de 3 a até 7 anos. Isso é o que dá a diferença de quem consegue ter cabelo longo e quem não consegue. Mas a gente pode mudar alguma coisa nesse processo? Não. Não. É da gente mesmo. É nosso, já vem desde de criança. Bom, aí depois dessa fase você tem um rápido amadurecimento em torno de 3 semanas, né, que nós chamamos de catágeno, e vamos para a fase telógena, que é a fase na realidade, amadurecimento para cair já. Ele já está secando e vai cair, vamos falar assim. Não é que ele cai, a partir do momento que ele já está caindo, ele já está mandando o sinal para vir um fio novo. Então nós vamos fazendo esse ciclo ao longo da vida, né? Quem consegue ficar 7 anos com o fio, o cabelo vai crescendo, né? Quem não consegue, são 3 anos, ele deu 3 anos, ele cai. Com o passar dos anos, vai tendo um esgotamento e aí você vai tendo menos fios, né? Todo mundo. Todo mundo, mas assim, o fator genético é muito importante. Então, e eu queria perguntar para a senhora, todo mundo vai ter menos, às vezes tem época do ano que a gente percebe que está caindo muito cabelo, ou pós-parto, por exemplo, amamentação, né? Isso. Algumas épocas a gente vê muito pelo volume no consultório, então essa época, agosto e setembro, eu costumo ter um aumento e verão, né? É como se o cabelo ele fosse mais rápido, mudando de fase. E acredita-se que tem a ver com as mudanças bruscas de temperatura, que hoje em dia a gente já nem tem tanta mudança assim, né, de temperatura. O que a gente está falando agora não é da alopecia androgenética, essa questão do pós-parto, tá? Então, alopecia nós chamamos queda de cabelo, né? A doença queda de cabelo. A androgenética tem a questão genética e hormonal, testosterona e outros hormônios. O pós-parto, a gente chama, é outro tipo de queda. O que acontece é que durante a gravidez, esse ciclo de amadurece e cai, por conta dos hormônios da gestação, ele não cai. Ele passa mais tempo no couro cabeludo. O cabelo da gestante ele fica mais vigoroso, fica um cabelo bem mais bonito. Quando você tira a placenta, o neném nasceu, esse hormônio cai. Por cair, aquilo que tinha caído começa a vir para cair tudo de uma vez. Tanto é que dá uns 2, 3 meses, que é o tempo daquela fase de amadurecimento. Aí começa, aí chega a ser traumatizante. Porque algumas gestantes, assim, algumas puérperas chegam pra gente com, assim, entradas muito proeminentes, mas, em geral, isso é totalmente recuperável. O problema é que tudo aquilo que tinha que ter caído pouquinho em pouquinho, cai de uma vez. Se você for olhar
um homem calvo, ele não vai virar para você, ele não vai ter essa queda que a gestante teve e falou, olha, meu cabelo está caindo muito. Ele não vai falar. O que vai acontecer é que o cabelo vai ficando fino, vai afinando, afinando. Ele vai mudando cada vez para um fio mais fraco. Certo. Aí cai. E isso leva anos, em média, tá? Então é diferente. Ele começa. Então, quando a pessoa chega ao consultório, vamos pensar numa mulher. Como é que eu vou saber que tipo de queda que ela tem, se é androgenética, se não é? Tem alguns exames que nós fazemos, né? Não só visual, mas visual que eu digo a olho nu, mas nós temos alguns aparelhos que nós olhamos o couro cabeludo e aí eu vejo como que tá isso, entendeu? Se ela tem muito fio que é fino, então ele vem afinando, será que ele é androgenético, entendeu? Aí vai fazendo esse acompanhamento. Você vai fazendo acompanhamento com esse aparelho para ver a evolução. Ou então, existe uma proporção no couro cabeludo que a gente considera, vamos dizer assim, aquele cabelo forte, aquele que vem crescendo, 90%. O cabelo que vai cair, um cabelo mais fraco, esse mais 10%. Isso a gente até considera normal. Essa proporção. Quando a gente olha, você vê que está invertido, não chega a ser invertido. Ou você mais fala assim, misturado. não, tem uma doença aí, e aí eu vou jogar dentro dos critérios para ver qual doença que é. Certo, e aí tem vários tipos e o especialista que vai saber dizer. Quando você comenta, fala assim, no pós-parto, o pessoal correlaciona com a amamentação. A gente tem essa queda por a diminuição, a falta de hormônio que estava acumulado na gravidez, mas a gente também pode ter uma queda por falta de nutriente e pelo estresse. Certo. Entendeu? Por quê? Você estava dormindo bem, aí você tem um bebê, você já não consegue dormir bem, você amamenta, tem um monte de coisa para fazer, então você tem o estresse, a sua alimentação, se ela não estiver legal, se você tiver com uma anemia, a gente não sabe como é que foi seu parto, então, fala assim, mas se é normal, eu devo procurar o médico? Se a queda está intensa, você deve procurar o dermatologista. Por quê? Porque nós vamos ter que tratar essas outras coisas que podem estar falhando, senão você não consegue se recuperar, você fica patinando, o cabelo fica fraco, fica caindo, então a gente tem que buscar tudo. É interessante a senhora falar isso, sua prática de consultório mostra que existe essa procura ou as pessoas ainda tendem a ir à farmácia, a usar shampoo, um amigo usa, meu pai usava isso aqui, eu vou usar igual, assim. Ou as pessoas hoje já conseguem ter essa consciência. Não, é um problema de saúde, eu vou me cuidar assim, não é só uma questão estética. São fases. Antes, ninguém ligava muito para isso. Aí veio uma fase que todo mundo passou a se importar mais, os estudos aumentaram. O que eu vejo hoje é que a pessoa que chega ao consultório, ela já passou pela farmácia, ela já usou alguma coisa. Para uma parcela grande vai funcionar, até porque acaba resolvendo mesmo. O problema é quando nós temos uma doença subjacente. Então, de repente, você pode estar com um problema na tireoide, que pode dar uma queda de cabelo, e está tomando vitamina. Ela pode ser o sintoma de uma outra doença. A calvície, né? O estar perdendo muito cabelo. Exatamente. Pode ser o sintoma de uma outra doença. Entendeu? Então, às vezes, você está tomando uma vitamina e está deixando passar alguma coisa um pouco mais grave. Então, se o cabelo começou a cair aos poucos, está caindo faz 2, 3 meses, você precisa procurar um dermatologista para a gente ver o que está acontecendo, se tem algo mais. Uma queda muito brusca, eu também aconselho a procurar, porque aí a gente tem que ver, peraí, teve um porquê? Por exemplo. É essa investigação que o dermatologista vai fazer. Exatamente, nós temos que fazer essa investigação para não deixar passar um problema de saúde mais sério e você ficar ali, entendeu? Tratando com uma vitamina que você não deva tomar. Ou comprando shampoo, cosméticos, às vezes que são até caros, né? Porque a pessoa também... E não também vai atingir o foco do problema. Certo. Quando então, doutora, que a pessoa deve se preocupar? Quando que a pessoa, então, deve se preocupar?
a senhora disse, se for uma queda intensa ou se vier percebendo que o negócio não para. Porque se é normal cair um tanto de fio, é em relação a quando a gente era mais jovem, é em relação a outra pessoa. Então, assim, o que é normal, eu acho, né? Primeiro, você tem que respeitar em tudo a questão genética. Então, se toda a sua família tem um cabelo fino, um cabelo que não cresce tanto, e você desde pequena já foi assim, né? A gente não consegue mudar. A gente tem tratamento para tentar melhorar um pouco, mas você não consegue ter uma mudança radical. A gente considera normal cair até 100 fios, de 100 a 150 por dia, tá? Isso pode acontecer. Desde que você venha lavando o cabelo regularmente, tá? Porque às vezes cai um pouco, a pessoa fica sem lavar e lava, cai aquele monte. Mas aquele monte é um cabelo que já estava ali meio parado. Mas esses 100 fios a gente consegue, assim, é o quê? É na hora que toma banho e enxerga no chão do banheiro ou não? É muito pouco? O que é o correto para você contar? Então, como que você faz? Você já acorda e já vê o que está no travesseiro. Aí você vai pentear o cabelo, põe uma toalha branca e penteia sobre a toalha. Tá. Então você vai contando mesmo, tá? Agora, para você não ter, assim, é trabalhoso todo e dia, todo mundo... Né? É uma quantidade, 100 fios é uma quantidade razoável. Mas também se fizer a contagem uma vez, né, a gente já tem mais ou menos a ideia. E começou a aparecer muita coisa ali. Mas o principal, assim, que eu vejo, uma coisa. Às vezes a casa tem piso claro. Alguém vira e fala, olha, seu cabelo está caindo muito. Então isso é uma coisa que eu escuto frequente. Não tava e de repente o chão da casa começa a ficar cheio de cabelo, né? Então isso a gente tem que reparar. E a outra coisa que às vezes as pessoas têm que ter essa noção é o que eu estou falando da questão de lavar o cabelo, tá? Para você saber se está caindo bastante, você tem que lavar com frequência, pelo menos dia sim, dia não. Por quê? Porque aí a pessoa começa a cair, ela para de lavar. Aí, com medo que vai cair mais. O cabelo que vai cair, ele vai soltar na raiz. Então, lavar ou não lavar, não vai fazer cair. Pelo contrário, não lavar pode inflamar o couro cabeludo e ele cair. Mas... E esse cabelo fica ali emaranhado. Fazendo de conta que tá ali, mas ele já não pertence mais à sua cabeça. Aí a pessoa vira e fala assim, não, eu lavei o cabelo uma vez por semana. E lavei, olha o chumaço que saiu. Mas é um cabelo velho. E a pessoa chega a guardar o cabelo e levar na consulta? Chega. Tem isso, quer tem dizer, né? É uma questão para muita gente. E isso Sim. A gente leva muitas vezes na brincadeira, mas não é uma brincadeira, né? Porque também se a pessoa está se sentindo incomodada e é uma doença. É assim, tudo que incomoda a pessoa, eu acho que ela tem que correr atrás, ela tem que buscar um tratamento. Então, você falar que um homem calvo, mas isso é normal, tá incomodando? Dá um all-star? Então, peraí, vamos ver se a gente tem um tratamento. Tá? Seja para cabelo, seja para cicatriz de acne, seja para estria, o que for que te incomode, assim, você tem que buscar um tratamento, se ele existir, vamos fazer. E vamos falar então dos tratamentos. Que tipo de tratamentos que tem hoje? Teve avanços nessa área? A medicina tem pesquisas novas, boas notícias? Nós tivemos alguns avanços. O tradicional, que é o uso da medicação, vamos falar agora da alopecia androgenética, né? Que é o uso da medicação que faz um bloqueio hormonal, tá? Então, o que acontece? O hormônio, ele vai no couro cabeludo, sofre uma transformação e nas pessoas com tendência à calvície, essa transformação produz, é um hormônio que faz cair o cabelo, tá? Então, uma das medicações, ela age bloqueando essa transformação, certo. Né? É uma medicação via oral, já antiga, que até hoje eu diria que ainda é um sucesso, certo. Tá? Existem algumas polêmicas em relação a essa medicação, mas ainda falta embasamento científico para, assim, em termos para comprovar a polêmica, porque na verdade o que
funciona, que a medicação funciona, funciona. A polêmica é o que a gente escuta falar, que o homem fica menos viril e aí tem essas dificuldades sexuais? Exatamente. O que acontece, assim, os estudos mostraram que a diferença entre o placebo para a medicação... O placebo é o nada, farinha, né? A farinha é só para enganar a pessoa, né? Existe uma diferença, mas é pequena. Certo. Então, quando foram pesquisar dificuldade de ereção, diminuição da libido, o placebo já teve um valor significativo. Então, assim, até que ponto a pessoa já sabendo disso, já estando com isso, ela já... E para o placebo, para a medicação, a diferença não foi tão grande. Então, o placebo já causou um pouco. Então, tem que tomar um certo cuidado. É uma medicação polêmica, mas funciona. Então, isso tem que ser bem conversado com o paciente. O período que vai tomar é genético, né? Androgenético. Então, tudo que você fizer, você vai fazer sempre. Certo. Tá? Você vai fazer sempre. É um tratamento, é para a vida inteira. Para a vida inteira. Você tem as medicações para pingar, tá? Que funcionam bem. Algumas são vasodilatadoras, outras agem na raiz do pelo. Funcionam bem, mas tem que usar continuamente. Tá? Certo. A combinação delas, o que acontece é que com o tempo acaba, vamos dizer, esgotando. O tempo que eu digo 5, 10 anos, tá? Porque uma hora esse fio vai escapar desse bloqueio. Além disso, nós temos atualmente um tratamento que é com medicação injetável, né? Nós dermatologistas fazemos esse tratamento, que o nome simplificado é MMP, microinfusão de medicamentos na pele, no qual nós escolhemos algumas medicações que têm atuação no folículo e na calvície e aplicamos no couro cabeludo. Com injeção? Com injeção ou com alguma maquininha, mas com agulha. Tá? Os estudos mostram, né, quando a gente faz, por exemplo, com a maquininha, que aquilo fica no local. Então, existe uma segurança maior em relação à medicação que você toma, porém, o ideal é que você faça uma combinação. E pode ser uma combinação assim, tipo um choque assim no começo e depois manter só passar uma coisa ou não? Tem que ser sempre Pode. tudo? O protocolo que a gente costuma fazer com as injeções é uma sessão por mês, 3 sessões. Tivemos um bom resultado, já podemos espaçar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, associado a alguma medicação em casa também. Tá? Então você já nota mas sempre tem que fazer uma manutenção, sei lá, a cada 6 meses, uma vez por ano. A senhora está falando, assim, eu fico pensando, né? Se é uma coisa para a vida toda, ela tem mesmo que ser acompanhada por um especialista, porque pode ser que no meio do tratamento, né, é vocês que vão dizer, não, olha, isso aqui tá bom, não, isso aqui nós temos que mudar, não, isso que você está sentindo, sei lá, qualquer efeito colateral, é por causa do remédio, mas tem um outro medicamento que vai te ajudar sem causar isso, né? E também, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tomando medicamento para outros problemas, às vezes da interferência. Então, é uma questão que tem que ser acompanhada por especialista mesmo, né? Sim, não é? E o procedimento, a gente fala, vai dar injeçãozinha. Tem um risco de infecção, a medicação tem que vir, tem que ser estéril, né? Outro dia eu estava fazendo um procedimento, eu comecei a abrir na frente do paciente, eu falei, não faço, eu faço questão que veja, porque é para ver que assim, é tudo estéril, é medicação de procedência, porque tem um risco de infecção, a medicação via oral, você precisa ter um controle, exame de sangue de vez em quando, né? A medicação que você pinga, ela pode dar uma dermatite de contato, uma irritação. Então, e às vezes, o mais importante, você pode estar indo na onda e fazendo tudo isso por indicação de um colega, e o diagnóstico não é esse. Esse é outro problema, o seu, né? Entendeu? O seu problema é outro, e você está ali tratando, e na realidade é outro problema, entendeu? Pode ser um lúpus, pode ser um líquen, que são doenças raras, mas completamente diferentes. E que podem ter a mesma manifestação sintomática, mas é outra coisa, né? No exame a gente consegue ver a diferença, mas para o leigo, não, entendeu? Então você pode falar, estou com uma alergia e na realidade você pode estar desenvolvendo um lúpus, que é uma doença que precisa de acompanhamento médico. Doutora, é muito caro tratar calvície, esses medicamentos que a senhora falou, que já são mesmo os mais antigos?
E depois também tem o transplante, que aí já é uma técnica... O tratamento convencional não é tão inacessível, não. Tá? Eu acho que não é tão inacessível. As sessões, elas têm um custo, é que cada paciente a gente analisa o que vai ser usado. Depende do que vai ser feito também. Mas a ideia é você espaçando também. Certo. Tá? Fora isso que eu falei, você tem as opções que são com luz, né, com LED, laser de baixa potência, que alguns você pode até usar em casa como adjuvante de tratamento. Se você for somando tudo, você vai ter um custo. A ideia é que você faça e depois a gente consiga assim, reduzir ao mínimo possível para fazer essa manutenção a longo prazo. Mas aí também depende do quanto isso te incomoda e quanto você está disposto a investir ou não, né, para estar uma situação melhor, né? Aí é uma escolha individual. Sim. Existe a disposição, né? É o que você comentou no começo. Às vezes você está investindo num shampoo e de repente aquele shampoo não vai ter efeito nenhum. Né? Então o shampoo não vai ter efeito nenhum. Você está investindo num shampoo. Então, de repente, não é melhor você investir num tratamento mais eficaz? E sobre o transplante, senhora... O transplante, ele mudou muito ao longo dos anos. Eu acho que hoje é uma técnica que vale a pena para quem tem indicação, tá? Antigamente, hoje você tem a possibilidade de tirar tanto aquela faixa de cabelo e separar os pelinhos, ou fazer com técnica fio a fio, ou até mesmo tem alguns robôs, né, que fazem. Então o resultado estético fica muito bom. O que é importante? A gente recomenda fazer o tratamento clínico além da questão do transplante, tá? O que eu não lembro, acho que eu não falei ainda, mas na questão da alopecia androgenética e na calvície, né, nós temos a gente usa o termo receptor nos folículos, né? Quando o hormônio, principalmente no caso aí a testosterona, que se transforma em dihidrotestosterona, nessa região ela provoca a queda, no caso da calvície. E aqui ele é mais protegido, ele não age, por isso que no transplante você tira daqui. Porque aqui ele está protegido, porque senão não adianta, né? Ele vai estar mandando sinal. Mas é uma área grande ainda suscetível ao hormônio. Então, o ideal é você fazer o tratamento clínico, preservar o máximo de folículos que você puder e associar o transplante para você ter o melhor resultado estético. O raciocínio do tipo, eu vou deixar quieto, deixa cair, depois eu vou lá e faço... não funciona, não fica, entendeu? Se você tem tendência à calvície e é uma coisa que preocupa, que você realmente não quero, tem que fazer esse investimento de tempo mesmo, desde cedo, para você ter uma área doadora, para que o transplante fique mais... E tem alguma idade mínima para ser feito o transplante, ou se uma pessoa de 22, 25 anos estiver incomodada e quiser, pode fazer? Ou tem que ser mais... Não tem idade mínima. O que acontece é assim, como é que eu vou saber se eu vou ter uma calvície, não vou ter, né? O que a gente vê, os casos graves, eles se manifestam já cedo. Então, às vezes tem garoto de 17, 18 anos que você já vê com uma rarefação importante, tá? Então, se é um caso assim, fala assim, mas eu já vou entrar com a medicação... Sim, você já vai entrar, você já vai tratar e conforme se for viável, até mesmo tem casos que a gente até tem dificuldade em área doadora, se for viável, já pensar num transplante a curto prazo. E tem casos que você vai ver assim, a pessoa começa a cair o cabelo até a entrada com 30 e poucos, 40. Entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Então, de novo, né, no consultório do especialista que você vai levar as suas queixas, a sua condição lá e com exames, com conversa, com a experiência que ela tem, ela vai dizer, olha, é isso, é aquilo, vamos por aqui, vamos juntos, né? O importante é isso. Exatamente. Vamos fazer uns mitos e verdades, doutora, meio bate-bola, assim, porque, olha, é um tema que para muita gente que eu perguntei, cada um me trouxe uma perguntinha. Primeira... Quem tem pele oleosa tem mais chance de ficar careca?
Não Nada a ver. Nada a ver. O que a gente recomenda é que pele oleosa, raiz de cabelo oleoso, você deve tratar a oleosidade, porque se você tiver inflamação dessa raiz do cabelo, você pode ter queda, mas assim, não é só cuidar da oleosidade que você já cuidaria mesmo. Beleza, já aproveita no dermatologista, já cuida da pele e do cabelo. Banho e secador muito quente, aumenta a queda? Aumenta, mais uma vez, pode piorar uma dermatite seborreica e sim, pode piorar a queda. Não se for a androgenética, aí por fatores ambientais, né? Fatores, que a gente estava falando. Bonés e chapéu são um perigo para quem não quer ficar careca? É o mesmo caso do banho, entendeu? Boné, chapéu, banho. Para quem tem tendência à caspa, que é a dermatite seborreica, tem que tomar cuidado. Agora, não influencia na questão hormônio, mas pode provocar inflamação. Assim, tem que cuidar de todos os fatores, né? Tá. Lavar a cabeça todo santo dia, enfraquece os fios e eles vão cair? Não, tem que lavar de acordo com a necessidade. Tá oleoso? Pode lavar com um shampoo adequado. Se não tem necessidade, pode pular 1, 2 dias. Cortar o cabelo regularmente, evita cair? Não. O que acontece é que se o problema for na haste, então aquele cabelo que não tá brilhante. Qual que é a haste do cabelo? A haste é o fio mesmo. Eu tenho também, eu que tenho esse cabelinho curto, tenho haste? Sim, tenho. sim. É o não que fica grudado no cabelo. O bulbo é aquele pontinha branca. Aquela pontinha quando cai que tem uma pontinha branca, sim. aquilo é o bulbo. O restante é haste. Ah, o restante então é eu haste, tenho. entendeu? Tá. Então, quando o problema tá ali, que é aquela ponta dupla, o cabelo tá ressecado, então cortar, ele vai melhorar, porque você vai tirar a parte doente, né? Mas uma alopecia que vem lá da raiz, então uma androgenética, não vai. Dormir com o meu cabelo molhado. Piora a dermatite seborreica, piora a queda. Não androgenética. Pentes de madeira. Aí você tem a ver com íons, que aí tem mais a ver com a haste mesmo, entendeu? O pente de madeira, ele melhora a questão da polo negativo, positivo, cabelo elétrico. Tá. Então o cabelo, ele fica melhor. Dá uma ajeitada no cabelo, mas não interfere em nada se ele vai cair ou não. Não. Mesma coisa escovar muito o cabelo, né? Várias vezes ao dia, ou ficar passando a mão, aí volta naquilo que a senhora já falou. O que for cair, vai cair, a não ser que você, assim, existe uma alopecia que é a alopecia de tração, que é a pessoa que prende o cabelo muito para trás. Então, se você, assim, pentear o cabelo, escovar toda hora, dá problema? Não. Mas se você colocar muita força e ficar toda hora puxando para trás, ao longo dos anos o cabelo aí pode mais para ter mulher, né? Assim, a senhora está falando, estou pensando nas bailarinas, aeromoças, isso, né? Que andam sempre de a longo prazo ele vai recuando, a linha do cabelo vai parece recuando. que eles vão ficando mais fininho, né? O cabelo dessas profissionais. Não sei se vou reparar melhor. Bom, mas então escovar não muda pode nada. escovar, né? Se eu fiquei grisalho, isso quer dizer que eu não vou ficar calvo? Ou eu tenho cabelo branco ou eu fico careca? Tem alguma coisa a ver? Não, é que assim, não vou dizer que o branco não vai cair, não é isso. É que provavelmente o cabelo caiu antes de ficar branco. O que é o cabelo ou branco? Se você ficou com o cabelo branco, você já é mais velho, provavelmente, e aí se você não tá calvo até ali, você... O cabelo branco é assim, a gente tem célula de pigmento na pele, tem na raiz do cabelo também. Com o passar do tempo, você vai perdendo isso. Por isso que a gente não consegue desfazer, entendeu? Da onde viria o pigmento, não existe mais. Então o cabelo vai ficando... É isso? Nossa, nunca foi um problema pra mim, mas eu nunca soube, porque eu tenho... Faz tempo. É daí que vem a dificuldade, entendeu? Assim, agora, existem pessoas que ficam de cabelo branco, grisalhos mais cedo, né? Mas na realidade esgotou. Ele não consegue mais... quando vai sendo produzida essa fibra, né? Você vai como se fosse colocando, imagina como se tivesse um baldinho ali cheio de tinta e aí o meu acabou. Aí já, basicamente.
Bom, a senhora já falou, né, que a dieta pode afetar o cabelo, né? Pode afetar a saúde do cabelo, né? O tipo de dieta, dieta radical. Anabolizantes. Sim, por conta da parte hormonal. Bom, aí tem coisa que a senhora já respondeu, mas vou perguntar de novo. Se as mulheres podem ter calvície? Sim. Sim, né? Não é tão comum como dos homens, mas acontece. E essa aqui de novo, se o avô materno, isso aqui a pessoa perguntou, se meu avô materno é calvo, eu vou ser também? A senhora começou falando isso, acho, lá atrás, né? A chance culpa é mais do alta. avô materno? Não só dele, mas assim, eu pensaria o contrário. Se o avô materno não é calvo, a sua chance é bem mais baixa. Não é impossível, mas é mais baixa. Tá. Eu pensaria o contrário. Se ele é calvo, eu vou ficar careca? Pode ser que sim, pode ser que não, porque aí depende da mistura do que veio para você, de uma série de coisas. Agora, se ele não for, a sua chance já melhora. Tá. E dá para prevenir, doutora? A calvície, a alopecia androgenética, prevenir, por enquanto, a gente não tem nada assim. Existem estudos genéticos para tentar interferir, né? Mas como é uma herança poligênica, vamos dizer assim, é difícil, é aquilo, você pode bloquear aqui e vem dali. Certo. Então a gente ainda não consegue. O que a gente sempre faz é tratar tudo que a gente consegue ao redor para diminuir os outros tipos de queda, para deixar esse fio mais forte e prolongar esse fio. Bom, a gente está chegando ao finalzinho mesmo do nosso programa, mas eu não posso encerrar sem pedir para que a senhora olhe bem para aquela câmera ali e mande um recado para o nosso amigo que sugeriu essa matéria e para todo mundo que está nos assistindo a respeito disso. O que a gente tem que fazer para a calvície não ser um pesadelo e ficar bem na nossa cabeça e a gente passar bem por essa fase da vida e envelhecer aí feliz da vida? Pode falar direto ali. Para você que está preocupado com a calvície, o meu conselho, procure um dermatologista. Eu acho já evoluiu bastante o tratamento, nós temos opções. O quanto antes nós começarmos a tratar, melhor, né? Então o meu conselho que fica é, se te incomode, não ligue para o que os outros falam, procure um dermatologista que nós vamos tentar te ajudar. Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui. Hoje a gente teve uma aula sobre alopecia, androgenética, calvície, cabelo ralo, ficar calvo, ficar careca, se aceitar, não levar as coisas na gozação, né, só na gozação, e também não se preocupar tanto porque tem tratamento. Procure seu médico, acompanhe aí a sua saúde, dos seus cabelos, da sua pele e viva feliz, né? Porque tem muita gente que gosta dos carecas mesmo, né? Muito obrigada mais uma vez, doutora Marisa Moreto Zilo, que hoje nos conduziu nessa viagem. Próximo destino de Estação Saúde, eu não sei qual é, mas pode ser o que você escolher. Até lá!